rogo, suplico, eu peço que pregues. Pregues, não parem de pregar, não parem de corrigir, de exortar, mas faça isso com longevidade. Se as pessoas vão ouvir, se as pessoas vão seguir, se as pessoas vão obedecer ou não, é com elas, mas não podemos parar. Essas pessoas, que foi o nosso caso, pelo menos no meu caso, quando eu cheguei na Universal, eu via os obreiros como anjos. Inclusive eu queria ser igual aos obreiros. Quando eu olhava os obreiros trabalhando, sexta-feira, botando uns demônios de joelho, eu ficava pensando assim, eu quero ser igual aquele obreiro ali, quando eu for obreiro. Eu já pensava em ser obreiro, novinho de igreja. Eu quero ser igual aquele obreiro. Os pastores, então, nem ousavam falar mal. Quer dizer, é entrega, quebrantado, humilde, querendo aprender, sentando no primeiro banco, querendo aprender, vinha quase todo dia na igreja. É uma coisa que a gente tem que ir vigiando, que a gente tem que tomar muito, mas muito cuidado. Agora, como é que eu vejo os pastores hoje? Como é que eu vejo os obreiros hoje? Como é que os obreiros veem os pastores hoje? Como é que eu vejo os obreiros, os membros hoje? Então a gente tem que pensar nisso. Você tem que olhar para a sua vida com Deus para não se perder. Como é que eu vejo a igreja hoje? Que o tempo vai passando, as pessoas vão deixando de seguir as orientações do Espírito Santo, que continua usando os pastores. Então as pessoas começam a achar o seguinte, esses pastores são muito rígidos. Esses pastores estão querendo controlar a gente, mas no início ela não pensava assim. A mesma coisa que os pastores falavam no início, que não pode mentir, tem que perdoar, não pode ter malícia, não pode ter maus olhos, tem que vir à igreja, quarta, domingo, sexta, se libertar, segunda-feira, prosperidade, quinta-feira, tem que lutar, não pode parar, não pode deixar, mesma coisa. Tem que ler a Bíblia, tem que jejuar, fogueira santa, sacrifício. E ela começou sacrificando e agora não quer mais. É as mesmas coisas. Só que se renova, a palavra de Deus se renova. Dizimista, ofertante. Está dando para entender? Mas agora ela está enxergando de outra forma. Agora eu faço isso, isso aqui não. Mas ela fazia. Ela praticava, agora está escolhendo. Está dando para entender? Sim ou não? Então, é uma coisa. Claro, você não é obrigado a seguir essa direção do Espírito Santo. É você que tem que tomar a sua decisão. Você tem que fazer as suas escolhas pelo que é certo e continuar sacrificando, continuar renunciando, continuar praticando. Eu não estou falando aqui para você obedecer a minha palavra. Estou falando para você obedecer a palavra ou continuar obedecendo a palavra de Deus que te salvou, que te libertou, que te ajudou, que te colocou de pé. Sim ou não, gente? E Ele quer continuar fazendo isso. Mas para que Ele continue fazendo isso, a gente tem que continuar, andando igual o trigo, de cabeça o quê? Não como joio, nariz o quê? Se achando. Você tem que parar de fumar, você tem que largar a prostituição, você tem que parar de beber, você tem que ser humilde. Foi corrigido, e aceitou. Sim, senhor. E agora não quer mais aceitar? Por exemplo, foi corrigido, quem é aquele pastor pensa que é? Para falar comigo assim. Deu para entender? Sim ou não? Mas antes, sim senhor, pastor. Então a gente tem que tomar cuidado. Não estou julgando ninguém, não estou apontando ninguém. Eu estou ensinando o que o Espírito Santo quer que ensine hoje. Amanhã não sei o que ele vai falar. Mas é isso que ele quer ensinar hoje, para nós, para todos nós. Obreiros, nós pastores, membros, todos que estão aqui. Antes, obedecia em tudo. Continue obedecendo em tudo. Não, olhe para mim. Não siga os doutores que pregam hoje o evangelho fácil, só motivacional. Vai dar certo, você vai vencer. Não fala do pecado, não fala do inferno. Se pecar, vai para o inferno. Se mentir, vai para o inferno. Só o evangelho. Não siga nem nas redes sociais. Então a gente tem ou não tem que tomar cuidado? Tem que vigiar, pessoal.
A má companhia, ela traz outras coisas erradas. Má companhia, seja presencial ou não presencial. Se você tem uma má companhia, uma má amizade presencial, ela vai trazer para você outras coisas erradas. Fofoca, disse-me-disse, críticas, orgulho, falatórios, divisão. E a má companhia que não é presencial vai trazer também dúvidas e tudo que não presta. E na má companhia o diabo pode trazer tudo o que ele quiser, ele pode tocar na pessoa. Se a pessoa está acompanhando alguém, ou seguindo, ou ouvindo alguém que prega o evangelho fácil, ou não fala toda a palavra, então o que vai acontecer com essa pessoa? O diabo vai fazer tudo o que ele quer com ela. Vai dar as sensações que ela precisa, vai dar o engano que ela precisa, vai entregando. Ele tem tudo assim, no mundo espiritual errado, ele tem tudo para colocar para a pessoa. O que uma pessoa tem que fazer? Tem que pedir ajuda do Espírito Santo e sair desse buraco aí. Parar de descer a ladeira espiritualmente falando, pisar no freio, ladeira da facilidade, pisar no freio e começar a subir o sacrifício, renúncia, obediência, perdoar e permanecer firme para não se perder. A Bíblia manda se afastar. Leia ali na tela, o que diz aí? Mandamo-vos, porém, o quê? Irmãos, no caso, nosso meio, né? Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda o quê, pessoal? Desordenadamente, e não segundo a tradição, ou a direção, ou a palavra que de nós o quê? Recebeu. Bem forte para Jesus aí, para dar uma alertada. Amém? Olha para mim, esse aqui é o que o Espírito Santo orienta, certo? Para se afastar de todo irmão que anda desordenadamente. Ou seja, todos aqueles que andam na desobediência, discordando, não seguem mais a direção do Espírito Santo, eles estão andando assim, ó, desordenadamente. Então o Espírito Santo está falando para a gente fazer o seguinte: se afasta desses. Porque se você tem um familiar e ele está doente, mesmo sendo da sua família, você mantém a distância dele para você não contrair o vírus, mesmo sendo o seu familiar. Você mantém uma certa distância porque ele está doente, com vírus e gripe, seja lá o que for, você se afasta um pouco, não é assim? Para não pegar o vírus, mesmo sendo uma pessoa que você ama. Você fala, fica distante de mim, porque eu não quero ficar gripado, eu não quero ficar com esse problema, não é assim? E se há pessoas no nosso meio, ou seja, presencial, ou seja, não presencial, que não está bem, espiritualmente está doente, ou seja, o vírus da rebeldia, da desobediência, do orgulho, da religiosidade, contraiu, entrou naquele irmão, então eu tenho que manter dele o quê? Distância, porque um pequeno furozinho lá no fundo do navio vai afundando o navio aos poucos. E hoje nós temos muitas pessoas na igreja que estão afundando o quê? Aos pouquinhos estão afundando. Aos pouquinhos estão se perdendo, então nem enxergando. É uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Eu não vou demorar por causa da hora, mas você entendeu essa parte? Sim ou não? Quem entendeu direitinho, faz assim. Abra sua Bíblia em Atos, rapidinho, correndo. Atos capítulo 1. Tem que tomar muito cuidado, amém, gente? Assim nós estamos defendendo a nossa fé. Não é julgar ninguém, tá? Não é julgar, não é apontar, não é se achar melhor. Mas a gente, se tratando da salvação, a gente tem que ser radical. Tem que se afastar de quem quer que seja. Seja um oficial da obra, seja quem for. Não tem como eu salvá-lo, então eu tenho que fazer o quê? Me afastar. E não siga os desobedientes nem pela rede o quê?
Claro, eu estou falando isso assim, mas eu não mando na vida de ninguém. É uma direção do Espírito Santo. Aí a pessoa faz o que ela quer da vida dela. Capítulo 1, versículo 3 diz o quê? Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou o quê? Vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de quem? Volta o versículo de novo e diga comigo assim, aos quais também, depois de ter o quê? Então olha para mim, vamos falar só dessa palavra aqui, ó, padecido. Então Jesus, olhe para mim, padeceu, Jesus sofreu, Jesus foi humilhado, Jesus foi rejeitado, Jesus apanhou, Jesus gemeu, Jesus não foi orgulhoso, Jesus seguiu toda a direção da palavra que Deus deu a ele. Do início ao fim, nenhum momento ele se exaltou e saiu da direção de Deus. Agora, não, eu sei o que eu estou fazendo, eu vou escolher agora, é muita dor ir para a cruz, eu não vou aceitar. Não, ele continua do início ao fim, a mesma pessoa, no mesmo espírito, sendo servo e nada mais, servindo ao Pai e nada mais, tudo para nos salvar. Então eu tenho que seguir tudo, sofrer tudo que tiver que sofrer por causa dele, porque eu tenho uma família para salvar, eu tenho uns colegas de trabalho para salvar, eu tenho as pessoas que me conhecem para salvar, e se elas olharem para mim, e olhar para mim e ver em mim mau testemunho, eu não vou conseguir salvar, nem a mim, nem eles. Então Jesus sofreu tudo que tinha que sofrer, padeceu para salvar, para nos dar a oportunidade de receber o Espírito e salvar a nossa alma. No versículo 4, não vou demorar, versículo 4 diz o quê? E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de onde? De Jerusalém, mas que esperassem a promessa de quem? Do Pai, que disse ele, de mim, o que, pessoal? Ouviste, quer dizer, Jesus, depois de ter sofrido, ressuscitou, ficou com eles 40 dias e falou para eles, olha, eu vou subir, mas eu não vou deixar vocês só aqui nesse mundo sujo. Eu sei como é que é esse mundo, eu vou subir, mas eu vou enviar o outro Consolador para que possa ensinar vocês, habitar em vocês, ensinar vocês toda a verdade. Vocês não vão ficar sozinhos aqui. Eu sei o que eu passei aqui. E eu sei que vocês sem o Espírito não vão suportar. Então eu sofri por vocês. Espero que vocês sigam o meu exemplo. Por isso eu vou dar o meu Espírito para vocês. Aí, no versículo 5, para fechar, diz o quê? Porque na verdade João batizou com o quê? Com água, mas vós sereis batizados com quem? Com o Espírito Santo, não depois desses, o quê? Dias. Em outras palavras, vocês que já são batizados, João batizou com água, mas falta a vocês o Espírito Santo. Ele batizou com água, mas eu batizo com o Espírito Santo. Para isso, vocês vão ter que fazer também um sacrifício. Para isso, vocês também vão ter que renunciar. Vocês vão ficar em Jerusalém. Vocês vão aguardar lá. Vocês vão deixar todas as outras coisas, todos os seus outros jafazeres, todas as suas tarefas que eu sei que vocês têm, e vão aguardar em Jerusalém. Vão renunciar. E eles seguiram a direção do Espírito Santo, renunciar. Vocês vão ficar lá até a descida do Espírito Santo. Aí lá começou os primeiros batizados, e aí veio mais 500, e depois veio mais não sei quantos, e chegou em nós. Amém?